Começando? Maravilha. Estamos ao vivo. Agora é um momento esquisito, Rafa, porque assim não tem ninguém online, né? Então, tipo, mas no IGTV ele já vai estar valendo, já começa a contar a partir daqui. E no podcast também, né? No webcast que a gente vai fazer. Então a gente já pode começar a brincadeira de fato. Na outra live foi que a gente começou entrando no escritório, né? Começou fazendo aquela entrada quando a gente estava com a Júlia, mas já está valendo aqui. Agora já deve ter aí, sei lá, umas 10, 15 pessoas. Então, fico muito feliz que tenha aceitado o nosso convite. Né? A ideia hoje é a gente trocar uma ideia, né, Rafa, sobre o mercado financeiro, né, o financiamento de imóveis de uma forma geral e o que eles estão preparando para Black Friday, né, o que está sendo modificado nessa realidade agora do Black November, na verdade. Cada empresa vem realizando aí da sua forma as promoções e os bancos estão já fazendo alguma movimentação. Né? A gente não tem a resposta de todos eles, mas a gente já consegue trocar uma ideia a respeito do que está rolando. Para esse tópico, evidentemente que tínhamos que trazer você, que é responsável por fazer a parte de financiamento aqui, da maior parte dos financiamentos que acontecem na Jazz, de que mais de 90% acontecem por você, que é a principal responsável como correspondente bancária da Jazz, desde antes, inclusive, de você estar na Loft, né? Sim. Eu já acompanho já essa jornada nossa já há bastante tempo e eu queria que você explicasse um pouco, antes da gente começar a entrar no tópico em si, eu queria que você falasse um pouco sobre quem é a Rafa, né? E sobre a Loft Cred, né? Que é a empresa que você hoje representa, o que você faz. Queria que vocês só conferissem para mim, pessoal, se o som está funcionando legal, se vocês estão conseguindo ouvir bacana aí, tá? Se não conseguir, vocês já comentam aqui embaixo. E se está legal, já clica nos coraçõezinhos aí pra gente dar um up aí na live e dar uma aparição bacana aí. Beleza? Então pode falar um pouquinho sobre você, Rafa. Vou colocar aqui, ó, os nossos tópicos, beleza? Manda bala. Beleza. Meu nome é Rafaela Santos, né? Sou formada em Administração de Empresas pela Universidade Metodista de Piracicaba. Comecei a atuar no ramo financeiro em 2005. Comecei a atuar em bancos. Trabalhei em grandes instituições como o Banco Santander, Banco Safra, Sicoob. E em 2012 fiz uma transição de carreira de banco para uma construtora, porém no setor de financiamento imobiliário. Então comecei a trabalhar com financiamento imobiliário efetivamente em 2012. Fazia os financiamentos dos imóveis, dos empreendimentos, né? Na verdade, não fazia imóveis de terceiro, fazia os empreendimentos. E em 2019 comecei a atuar como consultora de crédito imobiliário, fazendo a parte de financiamento de terceiros através da Sino, que foi quando começou a nossa parceria, em 2019. E em 2020 resolvi entrar num novo desafio, né, na Loft Cred. E agora eu vou falar um pouquinho quem é a Loft Cred. A Loft Cred deu início a partir da Loft. A Loft é uma startup no ramo imobiliário que começou comprando imóveis, reformando e vendendo. Hoje é uma startup unicórnio, né? E a partir da Loft, nasceu a Loft Cred pela necessidade de financiamento para os clientes que compravam através da Loft. Nasceu a Loft Cred e desde o início eu já estava sendo convocada para trabalhar lá e resolvi aceitar o desafio depois de vários convites e estamos aí nessa jornada, né, Rafa, com a parceria de antes, né? E cada dia inovando aí para melhor eficiência aí no trabalho e resultado aí. Maravilha. Só passando por essa questão da Loft, um negócio que é muito interessante, muita gente que nos acompanha é corretor ou tem imobiliária. A Loft é um case de estudo basicamente é um must have, né? Um must know de qualquer corretor, qualquer imobiliária, né? Na verdade, além da questão da venda, compra, reforma e venda, né? O que eles fizeram de muito forte foi a questão da informação, né? De comprar matrículas de bairros inteiros e dentro daqueles bairros eles saberem exatamente os valores de compra e de venda de cada um dos imóveis, faziam um estudo de Big Data muito bem fundamentado para saber qual que estão sendo os resultados de vendas e conseguir otimizar ao máximo esse processo de compra, reforma e venda de uma forma que conseguiram ganhar uma escalabilidade
se tornar um unicórnio que alcançou essa característica de unicórnio, mais de $1 bilhão, né? No menor tempo que nós já registramos aqui no Brasil. Então, um período inferior a 5 anos conseguiram realizar essa façanha. Então, muito interessante para a gente entender como é importante ter a informação, né? A importância do data science no processo de escalabilidade, né? De ganhar espaço aí no mercado. Isso é só um parênteses aí, que antecede um pouquinho, porque eu não consigo resistir a falar da Loft aqui, né? Um pouquinho antes da nossa conversa. E bacana, agora está expandindo para vários setores, né? Como meio que uma holding aí dentro do segmento imobiliário, inevitável, a partir do tamanho que ela ganha, e um deles é de financiamento imobiliário, e que começou financiando os imóveis deles e agora expandindo aqui, financiando os imóveis da Jazz também. Somos parceiros agora. E agora é um momento bacana para financiar, né, Rafa? Que é uma coisa que a gente estava comentando, né? Na verdade, a gente está no melhor momento, né, Rafa, para fazer o financiamento de imóvel, porque é a menor taxa. Nunca se teve uma taxa tão baixa, né? Quanto hoje. Então, hoje a gente, historicamente falando, a gente está no melhor momento para fazer o financiamento de imóvel, né? Tá uma briga acirrada entre os bancos, lançando modalidade nova, com juros menor, para poder, os bancos estão com apetite mesmo de emprestar e de fazer financiamento. E vamos aproveitar. A gente está com uma Selic com uma baixa histórica, né? A gente nunca chegou ao número que nós estamos hoje. Os bancos conseguem esses créditos a valores mais baixos do que sempre conseguiram e conseguem repassar isso daí. Depois cabe à livre concorrência fazer com que um banco brigue com o outro e consigamos ter umas taxas menores passadas ao consumidor final. E agora a gente está com uma taxa que nunca tivemos antes, né? Não. Então está bem interessante nesse sentido, um momento bem legal para financiar, né, para fazer o financiamento imobiliário, realmente está compensando bastante agora, de fato. Né? E se a pessoa vai realizar o financiamento, Rafa, a gente passa por isso daqui diariamente também aqui na Jazz, né, você com mais frequência até do que a gente, mas a pessoa vai fazer o financiamento, qual que é o primeiro passo que ela precisa cumprir para poder fazer um financiamento aí tranquilo? Então, o primeiro passo, né, é ela fazer uma simulação para ela entender os valores, para poder fazer o filtro, né, dos imóveis que ela deseja comprar, para ver se a parcela cabe no orçamento dela, né? Esse seria o primeiro passo, fazer a simulação. E o legal de fazer com uma assessoria, um correspondente, é que assim, a gente vai conversar com o cliente, entender a situação, se ele é funcionário público, se ele é autônomo, a forma de comprovação de renda, para encaixar no melhor banco para o cliente. Entendi. Porque se o cliente vai direto vamos supor que ele vai direto no gerente dele, vou dar um exemplo. Todo mundo tem na cabeça que Caixa Econômica é a melhor taxa. E não é. Ela é a melhor taxa para um imóvel Minha Casa Minha Vida, para uma renda até uns R$3.500. Mas não é a melhor taxa para todo mundo. Então, mas se você chegar lá no gerente da Caixa, ele vai falar que é a melhor taxa. E se você não comparar, você vai acabar fechando com uma taxa que você poderia ter melhor em outro banco. Então, o legal da assessoria, como a gente trabalha com todos os bancos, é entender o cliente e direcionar no banco certo, né? Tanto para aprovação quanto na melhor taxa. Exato, exato. E aqui a gente tem que tomar cuidado para a gente escapar dessa tendência nossa maniqueísta, né? De ficar sempre tentando achar uma opção que é ridiculamente melhor do que as outras, né? Quando as pessoas chegam a você, assim como quando elas chegam a mim, procuram algo que é evidentemente melhor, devem chegar com você com a mesma pergunta, né? Qual que é o melhor banco? O banco que tem a menor taxa, né? É sempre mais ou menos assim, né? Porque o humano tem essa tendência de querer algo simples, rápido e muito fácil, né? E exige, na verdade a gente tem que entregar isso para ele no final das contas, né? Tem que chegar a qualquer solução, né? E essa definição de qual é a solução às vezes é um pouquinho mais complexo, né? Escolha de qual é o banco de fato que é melhor para a pessoa. Né? Às vezes um tem uma taxa melhor porque ele trabalha em um determinado lugar, né? Ou porque essa pessoa consegue tem um limite de financiamento, né? Tem um banco que chega até 90%, né? Consegue financiar um pouco mais, permite uma entrada menor.
né? Então isso varia de ocasião para ocasião. Isso. Né? Que nem eu falei, vai da gente conversar com o cliente, entender a necessidade e às vezes a menor taxa, Rafa, não vai se encaixar para aquele cliente. Vamos supor que seja um cliente autônomo, que não declara imposto de renda, que não tem olerites. Ele vai conseguir a menor taxa? Se ele não tem essas comprovações? Difícil, nem sempre. Né? Então a gente vai tentar encaixar a menor taxa, porém num banco que aprove o cliente. Exato. A gente sempre vai estar buscando a menor taxa, mas eu também tenho que estar buscando a aprovação. Não adianta eu ir no banco que está com a menor taxa, sendo que eu sei que aquele cliente não vai conseguir aprovação dentro daquele banco. Exato. Então a gente já direciona para o banco que vai ter a garantia do crédito aprovado. Exato. Então aí você tem... O primeiro passo seria então fazer essa simulação online, depois escolher o banco, né? E aí para escolher o banco é muito legal que exista uma assessoria junto, né? A gente já vai entrar um pouquinho mais, inclusive, nesse tema, né? E depois a gente tem a questão de aprovação do crédito. A aprovação do crédito é algo rápido, né? De uma forma geral, o crédito em si é rápido, porque demora o imóvel. A aprovação do crédito ela pode levar aí até de 3 a 5 dias úteis, né? Vamos supor que o cliente ainda não seja correntista do banco, aí às vezes leva um pouquinho mais porque tem que atualizar o cadastro dele do banco, mas a média aí é de 3 a 5 dias, também podendo sair na hora, depende do score do cliente dentro do banco, se ele já é correntista, tem todos esses fatores para poder antecipar o time aí da carta de crédito. Exato, aí tem a aprovação. Quando teve a aprovação do crédito da pessoa, aí também o banco vai conferir se aquele crédito é compatível para aquele imóvel, né? Exato. E aí é um pouquinho mais complexo. Aí vai entrar o processo em si de financiamento, né? Que são várias etapas, né? As etapas do financiamento é a aprovação do crédito, né? Aprovou o crédito, a gente vai reunir a documentação do vendedor e do imóvel, vamos subir para uma análise jurídica. Da análise jurídica, o pessoal já vai preencher todos os formulários para devolver para o cliente somente assinar os formulários. Nisso a gente já vai adiantando a vistoria do imóvel, tá? Que é o engenheiro credenciado ao banco, que vai até o imóvel para fazer essa avaliação, ver se o valor está compatível, se está tudo ok com o imóvel. Estando tudo ok, segue para análise jurídica, né? Que aí vai analisar a documentação em si. Até então analisou o imóvel, na análise jurídica vai analisar a documentação dos compradores, vendedores e imóvel, tá? E passando a análise jurídica, daí já é a parte de assinatura de contrato. Essa análise física que você falou é a vistoria que a gente chama, né? Que inclusive tem um custo aí a ser desembolsado, né? Sim. Então, às vezes a pessoa... Eu vejo que tem muita essa confusão, né? Às vezes a pessoa vai fazer uma escritura e fala, não, quando eu vou fazer o financiamento, não tem que fazer o pagamento da escritura. Beleza, não tem que fazer o pagamento da escritura, tá certo essa informação, mas tem que fazer esse pagamento da vistoria. Né? É uma taxa, a gente fala também, que é a taxa do banco, né? Que já está incluída a taxa de vistoria, né? E a taxa do contrato, porque o contrato substitui uma escritura. Essa taxa, ela começa em 3.100 e vai até 3.420. O único banco que cobra de forma diferente é a Caixa Econômica. Por quê? Ela cobra R$ 750 na vistoria, o cliente paga a vistoria e quando for assinar o contrato, tem a tarifa do contrato. Porém, a tarifa do contrato na Caixa, ele tem um valor fixo de R$ 3.100, só que se o cliente escolher a taxa com relacionamento, esse valor da tarifa do contrato pode variar porque já está embutido os produtos que ele é obrigado a contratar para ter a taxa bonificada, né? Entendi. Seria com relacionamento. Entendi, perfeito. E então, daí a pessoa já conseguiu, ela fez a simulação, viu qual banco queria, escolheu o banco, falando com uma correspondente, depois na sequência conseguiu fazer a aprovação do crédito e conseguiu também fazer a aprovação junto ao imóvel, né? Então conseguiu, falou, como a gente chama normalmente, deu entrada no financiamento, né? Isso. Esse termo que a gente costuma utilizar. Né? Aí conseguiu, passou pelo laudo, o laudo foi entregue, anexou o laudo na parte jurídica, que tudo isso é alguma coisa, processo que você faz lá, né? Isso.
Depois a gente tem a assinatura do contrato. Né? Assinou o contrato pode ser assinado em qualquer lugar, né? Hoje a gente recebe geralmente pelo correio. Sim, né? A gente Então, recebe pelo muitas vezes assina correio, aqui mesmo. pode assinar na agência, na imobiliária, na casa do cliente. Só a Caixa Econômica que a gente assina dentro da agência, né? Exato. Mas os demais bancos a gente assina onde for necessário, né? Exato. Às vezes o vendedor, já peguei caso do vendedor estar no exterior, a gente vê aí uma forma de estar assinando. E aí a gente falou um monte de coisa que acontece, com um monte de termo jurídico no meio, parece que demora horrores, né? Quanto tempo leva esse prazo inteiro? Começo até o final. Tudo isso que a gente falou acontece em quanto tempo? Então, tudo depende do banco que o cliente está fazendo o financiamento. A gente tem banco aí que a gente tem o contrato em 15, 20 dias, mas também a gente tem banco que pode demorar 40 dias. Tudo depende do banco. Exato. E aí depois a pessoa assinou o contrato, o dinheiro ainda não cai na conta do proprietário. Isso, não cai na conta do vendedor. Tem que fazer a parte de documentação, né? Ele vai recolher a guia do ITBI, pagar a guia do ITBI, dar entrada no cartório de registro de imóveis. O cartório pede um prazo de 30 dias, saindo a prenotação em 15 dias. Após o registro, a gente entrega uma via no banco para estar fazendo o pagamento do vendedor. Exato. Esse pagamento geralmente ocorre de 3 a 5 dias úteis ao vendedor. O vendedor recebe depois que está tudo ok a documentação e o imóvel já não está mais no nome dele. Exato. Então, o contrato de financiamento, ele substitui a escritura do imóvel, né? Então, ele é um contrato público de transferência de propriedade. Sim. Então, quando a gente assina esse contrato e dá entrada já na verbação, essa transferência da propriedade já aconteceu. Já aconteceu. E aí a gente só está aguardando o valor de fato cair na conta do proprietário, né? Então a gente tem a propriedade que já é transferida dentro de um prazo aí dos seus 30 dias, mais ou menos, né? Isso. E depois mais uns 30 dias para cair na conta do proprietário. Depende muito do cartório que você faz sempre, Isso. né? Mas a gente trabalhando com o prazo máximo que o cartório pode entregar, período de 30 dias. 30 dias. Né? Então a gente tem esse prazo total que acontece de 30 dias para transferência da propriedade e geralmente os proprietários requerem a cair na conta para poder ter o dinheiro para poder mudar para outro lugar, né? Sim. Então aí geralmente a gente tem a transferência da posse aí nos 60 dias. Tá? A gente vai passar para o próximo tópico, que seria quanto você pode financiar, qual é o valor limite, né? Mas antes disso a gente já tem uma pergunta ali do Catelani, que perguntou: como está o crédito terreno mais construção de alto padrão na Caixa? Né? Sim, se a pessoa quiser comprar o terreno junto com a construção, como que funciona? A gente não tinha colocado isso aqui nos nossos tópicos, interessante. A gente tem essa modalidade, né? Essa modalidade é só a Caixa Econômica que faz, né? E o financiamento é como se fosse um financiamento de um imóvel novo, né? Em termos de porcentagem, né? Para financiar. E a única coisa que a gente sabe que o trâmite é diferente, por quê? Porque ele vai ter um plano, né, de construção para realizar a obra, vai ter avaliação mês a mês, o dinheiro vai sendo liberado conforme for concluindo as etapas da... Aquelas 5 etapas da construção, né? Só libera quando entregou a etapa, né? Isso, ele vai seguir no cronograma. Aí todo mês o engenheiro vai na obra, faz a avaliação, vê se a porcentagem foi concluída de acordo com o cronograma e faz a liberação do recurso, né? Exato. E a única coisa é que, assim, como é só a Caixa Econômica que faz, a gente não tem muito o que negociar com a questão de taxa, né? Tem uma taxa até que legal, mas como ela é a que domina, não tem outro banco que está fazendo no momento. A dica que eu daria para você, Castellani, é só o seguinte: procure um construtor que já tenha feito esse procedimento antes, porque a Caixa ela é muito chata no momento de fazer cada uma das 5 vistorias que são feitas até se concluir aí a entrega de cada etapa do crédito. Então, se você pega um construtor inexperiente que não passou por isso ainda, você pode passar pelo dessabor de que essas vistorias venham a acontecer e tenham negativas e que sua obra demore muito mais do que o tempo previsto. Então, pergunta para o construtor: você já fez uma obra financiada pela Caixa na construção? Se ele fez, toca junto. Se não,
eu não recomendaria que fizesse, que fosse você o aprendizado desse construtor, né? Que você representasse para ele o aprendizado. A não ser que essa pessoa seja que esse construtor seja o seu filho e que você realmente esteja disposto a ter uma dor de cabeça com esse processo, né? Porque a princípio vai dar uma dor de cabeça boa. É mais burocrático mesmo por conta dessas vistorias, né? Eu já vi isso daí dando muito problema, né? No processo de construção. Tem que ser um construtor experiente. Sim. É muito mais difícil construir junto com a caixa do que sem a caixa. Sim. Né? No pé, tá? Assim, ele tem um checklist lá a ser realizado pela caixa, né? Então tem que entregar aquele ponto. Não tem meio entrega. Não. Né? Se não concluiu, não tem liberação. Não tem liberação e ponto. Né? Então, e aí, se não tem liberação, você não tem recurso para a próxima fase da obra. Exato. Então, já vi, inclusive, o pessoal... Isso tem casos muito bons das pessoas tentando passar para os próximos passos, né? E a pessoa... Eu vi um caso que a pessoa precisava tirar o habite lá do imóvel. E isso também serve para cada etapa da construção, né? E a casa ainda não tinha vaso sanitário, né? E nem instalação nos banheiros. E aí, o que a pessoa fez? Faltava essa etapa. Saiu correndo lá, comprou os vasos sanitários e colocou nos lugares, né? E deixou os vasos sanitários soltos ali, né? E aí o fiscal passou pela casa e aí não pegou o vaso sanitário, levantou, né? E passou pela vistoria, porque o vaso sanitário estava lá, entendeu? Pelo menos ele estava lá. Existem alguns itens que são obrigatórios, né? Para que seja feito o habite do imóvel, né? Exatamente. E aí, vamos lá. Então, resolvido aí a dúvida inerente à questão da construção, a gente tem a questão de quanto você pode financiar, que isso inclusive tem um tema muito legal para a gente conversar, porque é isso que a gente está conseguindo ter uma alteração agora em novembro. Sim. Né? A maior parte dos bancos financia até que valor? Então, tirando a Black Friday, né? O teto máximo aí é 80% do imóvel, tá? O Bradesco, ele tem convênio com algumas empresas que pode chegar até 90%. Porém, agora na Black Friday, o Bradesco lançou 90% para todos os clientes. O Itaú lançou 90% para cliente top dos tops. Ou seja, você nunca encontrou um cliente assim até agora. Eu ainda não consegui encontrar um cliente então com 90% no mesmo. Itaú. Isso. Exato. Santander ainda está com os 80%. A gente ouviu falar que tá para lançar a Black Friday aí deles com 90%. Por enquanto a gente ainda não tem nada, mas tá para sair alguma coisa. Saindo a gente avisa o pessoal. E Caixa Econômica também 80% aí para imóveis usados. A gente colocou essa data da live, né? Imaginou que os bancos já fossem ter se mobilizado já mais até essa etapa, fizemos uma aposta. Nesse momento, só o Bradesco, na verdade, que se mobilizou no que diz respeito ao Black November, né? Mas os outros estão se mobilizando também, né? E a tendência é que eles façam promoções que valham também para o comecinho do mês de dezembro, é isso? Sim. No ano passado, inclusive, o Santander lançou mais ou menos na segunda quinzena de novembro, porém prorrogando até 31 de dezembro. Entendi. Então, a gente está esperando aí que saia alguma coisa nesse sentido do Santander. O pessoal demorou um pouquinho, né, para conseguir lançar a campanha do Black November da Jazz já está valendo, viu, pessoal? Então, já tem mais de 100 imóveis anunciados com descontos de até 30% sobre o valor anunciado. Eu tô muito vendedor, né? Que maravilha! Você vende e eu financio. Então, tem imóvel com até R$1.200.000 de diferença sobre o valor anunciado. Olha só. Aqui no nosso Insta tem o link dos imóveis, tá? Então, se você estiver comprando, entra lá. Precisa fazer um pouco de merchan também, né? Precisa ganhar dinheiro, só fazer live não dá certo, né? Com certeza. Quer pagar quanto? Sabe que essa pessoa foi super processada, né? Porque foi processada não, chegou uma pessoa lá na Casas Bahia e falou: eu quero comprar a loja inteira e eu quero pagar R$10. Porque a propaganda me deixa entender isso. E eu quero pagar isso. E ele conseguiu, entrou na justiça, ganhou e comprou a loja inteira por R$10. Né? Então você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque realmente quando se fala de publicidade, palavra tem poder. Eu sou publicitário, inclusive, né? Então esse é um dos cases divertidos de estudo aí dentro do ramo. Né? Não sei se é uma lenda também, pode ser que seja uma lenda, né? Eu já ouvi falar também desse caso aí. Eu não estudei a fundo, para ser bem sincero.
Mas vamos lá. E a Caixa, ela não lançou uma Black Friday, mas ela tá com uma promoção de carência de 6 meses para começar a pagar as parcelas. Interessante. O que ajuda bastante, né, Rafa? A gente sabe que quando você está comprando um imóvel, quem está casando e vai comprar um imóvel, geralmente já está pagando casamento, já está meio apertado, quer fazer os móveis na casa, tem custo com mudança, então já está meio apertado, então tendo essa prorrogação dos 6 meses ajuda bastante. Eu falo porque quando eu comprei o meu apartamento, eu peguei essa carência de 6 meses da Caixa, então ajudou bastante, foi o tempo que a gente fez os móveis planejados. E começa a pagar depois de 6 meses. Mas durante esses 6 meses, os juros começam a valer já desde já. Sim, o que eles fazem? Eles pegam essas 6 primeiras parcelas e diluem no prazo total restante. Entendi. Então vamos supor que você financiou aí em 360, você vai começar a pagar a partir da 7ª, mas o somatório desses 6 meses, eles diluem no prazo total faltante para vencer. Entendi. Mas vamos supor que seja uma parcela de R$1.000 aí, vai dar 6 mil, você pega 6 mil e divide por 300 e poucos meses, não dá nada. Exato. É muito pouco, então vale muito a pena. Exato. Vale muito a pena essa questão aí da carência da Caixa de 6 meses para começar a pagar. Legal, ótimo. Eu falo por experiência própria. Mas o que eu acho que é interessante agora do Black November, inclusive para os corretores da Jazz que estão assistindo agora, pega o telefone, liga para aquele cliente que estava com dificuldade para conseguir fazer o financiamento porque não conseguia aprovar todo o crédito. Agora é o momento que você consegue aprovar, né? Então o Bradesco está chegando até os 90% de uma forma geral, então vamos fazer aí pelo Bradesco. O Bradesco demora um pouquinho mais do que os outros bancos, geralmente. Isso, o Bradesco ele é um pouco mais moroso, tá? Para sair o financiamento. Porém, tem essa questão dos 90% e assim, para aquela pessoa que é autônoma, eu consigo, que tem dificuldade na comprovação de renda, no Bradesco a gente consegue comprovar a renda com uma carta do contador. Com a declaração de quanto ele ganha, já é o suficiente para a comprovação de renda. Ele não precisa ter a movimentação, porque a gente sabe que às vezes a pessoa tem a movimentação só na conta da pessoa jurídica, não passa para a física, tem movimentação em conta poupança, e conta poupança não vale, movimentação de conta jurídica também não conta. Então a gente tem esses casos que a gente consegue direcionar para o Bradesco. A taxa também do Bradesco está bem atrativa, tá a partir de 6,7 aí, para funcionário público, para cliente Prime. No Bradesco é de acordo com o segmento, tá? Renda, segmento, dentro do banco, começa a partir de 6,7, 6,8, então também tá uma taxa bem boa aí para financiar. Ótimo, ótimo. O pessoal está perguntando como é que está o crédito de construção no Bradesco? Você tem feito crédito de construção no Bradesco? Então, essa modalidade a gente não pode fazer, é somente direto com o gerente na agência. Entendi. Essa modalidade de construção. Entendi, perfeito. Olha, a gente tem uma pergunta do Nelson aqui também. Existe financiamento para casas pré-fabricadas? Pelo que eu saiba, não. Então, pré-fabricada, você fala de madeira. Madeira não. Madeira não. Verdade, porque pré-fabricadas pode ser um container. Container com alvenaria. Precisaria saber, mas que nem se for de madeira, não tem. Madeira não tem, mas se você fizer... tem muitos que fazem uma parte da casa de alvenaria e uma de madeira, né? Tem uma porcentagem, a maior parte tem que ser de alvenaria. A maior parte tem que ser de alvenaria. Sim. Perfeito. Maravilha. Vamos lá. Então, no que diz respeito às possibilidades, né? A gente tem aqui, depois a gente tem do Acácio na sequência. Vamos pegar as perguntas, depois a gente vê o que a gente consegue adiantar no nosso script. O Acácio perguntou, a correção baseada em índices que medem a inflação podem ser um tiro no pé do cliente? Isso é um tema que nós temos para conversar. Então vamos mudar a ordem aqui, vamos para esta parte e depois a gente volta para cá. A gente tem algumas possibilidades de correção, né? Sim. Que podem incidir. Então a gente tradicionalmente tinha visto a TR, né? Sim, que é a modalidade mais tradicional e a modalidade que o pessoal mais contrata, né? Exato. Mais faz é pela TR, porque é uma modalidade mais segura, né, Rafa? Exato. Que nem essa modalidade, há mais de 3 anos a TR está zerada, então não está tendo correção.
Então, é a parcela que já foi calculada lá atrás. E aí teve o IPCA da Caixa, tivemos o poupança do Itaú, né? Isso. O que você diz sobre essas outras formas de correção um pouco mais diferentes, né? Do que o normal que sempre foi feito? Rafa, que nem a modalidade do IPCA da Caixa. É uma modalidade boa? É. Para quem deseja quitar a curto prazo ou deseja ir fazendo grandes amortizações. Senão pode ser um tiro no pé, igual a Cássio falou. Tudo vai depender do cliente, né? De como ele pretende pagar, em quanto tempo. Se for a curto prazo, beleza. Mas se for a longo prazo, pode acabar sendo um tiro no pé. Eu acho que a pessoa tem que tomar muito cuidado, né? Porque você pega aqueles juros que iria acontecer mensalmente e você transforma, você muda o nome dele e dá o nome dele de correção. A parcela no mês a mês parece que fica menor, né? Mas na verdade você está corrigindo em algum momento aquela parcela novamente. E aí muitas vezes se o valor da parcela parece que ele reduziu, mas se você paga aquele valor mínimo, você amortiza menos do que você teve de correção no mês seguinte. Exatamente. E isso acontece comumente no IPCA. Sim. Isso não é raro de acontecer no IPCA. Né? Então, se você paga aquela parcela mínima, você pode cair numa situação desesperadora de você pagar o seu imóvel. Do seu saldo virar uma bola de neve. Você vai pagando e seu saldo vai aumentando. Exatamente. Né? Era igual aqueles financiamentos que aconteceram em 80 na tabela e pouco. Price, né? Exatamente. Acontecia muito isso. Agora, o pessoal não tem usado tanto tabela Price, que é algo que eu também não recomendo, né? Sim. Né, que você tem uma tabela que, de acordo com que tendia a manter o mesmo valor, né? Mas e corrigia, então aumentava na verdade. Né? A Price, ela começa um pouquinho menor, ela dá uma subida, ela volta e acaba meio que se mantém, né? Mas muito pouco contratado e utilizado hoje a tabela Price, né? Exato. É mais a tabela saque. Então aí a gente tem que tomar cuidado com essas correções que são feitas. Primeiro porque a gente tem, evidentemente, uma correção que é abalada muito mais diretamente pela inflação, é uma insegurança muito grande para quem está realizando, né? A gente está falando, pega qualquer período no Brasil, você não tem 30 anos de estabilidade em momento nenhum, né? Nem 15 anos. Né? Então, você pega durante qualquer período de 10, 15 anos, você vai ter momentos de instabilidades muito grandes. Qualquer momento de 15 anos que você escolher, vai ter sido mais vantajoso você fazer pelo TR do que pelo IPCA. Sim, se a gente pegar o histórico do IPCA em 2015, o IPCA foi exorbitante. E aí, o que você faz? Não tem o que fazer, porque você não pode fazer portabilidade trocando o indexador. Exato. Então você é refém, não tem o que fazer. Exato. E o mais desesperador é que quando a gente pega o IPCA, ele não tem limite, né? Ele não tem. Ele não tem uma trava, né? O da poupança que você falou, o poupança também é meio perigoso, né? Pode estourar, pode. Mas tem a trava. Mas ele tem uma trava que nos juros total pode chegar a 10 e pouquinho. Então, é bastante? É, mas ele tem uma trava, né? Exato, mas não vai chegar a 20%, 30%. Não, hoje ele está 5,39%, porém quando o cliente contrata, ele já sabe, né, que está sujeito aí à correção da poupança, mas que tem um teto, né, querendo ou não dar uma segurança, né? Mas ainda assim, hoje a modalidade ainda mais contratada é a modalidade tradicional. E você recomendaria qual hoje? Então, depende tudo do cliente, né? Olha eu sendo maniqueísta agora. Qual que é o melhor? Qual é o melhor? Esse eu quero saber, entendeu? É difícil eu falar qual é o melhor sem entender o que você está pretendendo. Como você está pretendendo pagar, se você está pretendendo fazer amortização, a cada quanto tempo, mais ou menos o valor, para eu poder indicar. Então a gente tem que entender a situação de cada cliente para falar qual é o melhor, porque o melhor para você nem sempre vai ser o melhor para mim. Exato. Então a gente busca entender aí a situação de cada cliente. Até por isso que a gente fala da assessoria. Por quê? Porque eu vou conversar com o cliente, entender a situação dele para poder passar as simulações para ele, né, Rafa? Exato. Acho que quando o IPCA bate mais ou menos uns 3% para cima, né? Uns 4% anual, ele já começa a compensar você pegar o TR. Sim, porque se ele bater 4%, ele tem o juros fixo, que é 4 e pouquinho, né?
3,95 aí para funcionário público e 4,25 para quem não é funcionário público, mais 3 ou 4 de correção passa de 7. Então aí não é vantagem. Então, basicamente, se você apostar que o IPCA estará abaixo de 4% durante uma média do período contratado, então compensa fazer o IPCA. Sim. Né? Se você acreditar que o IPCA vai estourar esses 4%, então compensa fazer com a TR. Aí tudo é uma questão de aposta, né? Assim como a gente, quando você faz uma avaliação de uma empresa, você parte de premissas. E essas premissas são válidas de acordo com a cabeça de quem avaliou, né? De quem está fazendo a avaliação. Já se de acordo com a sua cabeça você acredita que vai estourar o IPCA, não compensa pegar o IPCA. Né? É que existe de fato uma tendência a gente ter alguma desestabilização no mercado em algum momento. Agora nós estamos num momento que o IPCA está baixo, o Selic está baixo. Mas daqui a 5 anos você acha que vai estar baixo o IPCA? Não sei. Né? Não dá para saber. E assim, né, o IPCA também a gente depende de saber se o cliente pretende fazendo as amortizações, porque senão se virar o jogo aí e acabar subindo o IPCA, esse saldo devedor do cliente, onde que vai parar? Exato. A correção dele vai ser maior que a amortização dele. Exato, exatamente. Isso acontece de fato. Né? IPCA, isso realmente é bem possível de acontecer. Se você pagar a parcela mínima em um ano em que o IPCA for uma média de acima de 5% anual, certamente você vai estar devendo mais do que você emprestou. Você vai estar devendo mais do que emprestou no final do ano. Sim. Né? Então, isso não é algo raro de acontecer. Por várias vezes estourou os 5%, por várias vezes estourou os 10%. Né? Sim. Então, acho bem não recomendo você pegar o IPCA porque a parcela é mais baixa. Né? Porque eu não recomendo que você pague a parcela mínima do IPCA. Exatamente. Né? Se você pagar a parcela mínima do IPCA, pode aí ser um tiro no pé muito pesado. Né? O Acácio fez uma outra pergunta também interessante aqui. Aqui acredito que a gente cai em tabela price. Né? As parcelas fixas por todo o período do financiamento, vale a pena? O que você acha? Eu acho que não. Acho que não. Eu também diria que é difícil valer a pena. Né? A invenção da tabela price, na verdade, eu acho que ela vem na ideia de conseguir reduzir o valor da primeira parcela a qualquer custo, né? Sim. E daí você tem uma primeira parcela que o valor de amortização é muito pequenininho, né? Exatamente. E é quase inteiro juros, né? E aí a tendência é manter. Então, primeiro que ela não mantém, porque ela tem a correção. Ela tem uma correção. Ele acaba até subindo um pouquinho. Ela sobe e depois um ele dá uma estabilizada. Exato. E a gente tem esse mesmo problema que a gente tem na tabela, que a gente tem quando a gente fala de IPCA, que muitas vezes a correção das primeiras parcelas, e essas primeiras parcelas podem ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, muitas vezes a correção pode vir a ser maior do que o valor amortizado. Então, ou muito parecido, né? E aí você paga e nunca pagou nada. E nunca pagou nada, então, exatamente. não recomendaria também. Não gosto. O pessoal utiliza bastante price, Rafa, quando vai comprar um imóvel na planta. Por quê? Porque a parcela dá menor e consegue aprovar um valor maior com a renda do cliente. Entendi. Então é utilizado bastante tabela price. Mas falar que é a melhor opção? Não. Talvez eu fosse escolher alguma tabela como esta, se eu tivesse, por exemplo, eu sei que a minha renda vai aumentar muito daqui a 5, 6 meses, né? E eu preciso fazer um financiamento, preciso aprovar o valor de acordo com o que eu tenho hoje. Então, de repente, eu posso pegar um IPCA, porque eu consigo aprovar já, porque tem uma oportunidade boa, e daqui 5 ou 6 meses, quando a minha renda aumentar, aí eu começo a pagar os valores de verdade. Eu contrato IPCA, mas eu pago como se fosse uma TR. Né? Contrato IPCA, Exato. Mas eu pago parcelas maiores. Aí eu acho que faz sentido. Tanto é que no IPCA, ele não deixa comprometer 30% da renda igual nas outras modalidades. Por quê? Porque a Caixa já está prevendo a volatilidade das parcelas, né? Que curiosidade, não sabia disso. É até 20%. Então faz mais sentido. Sim, até 20%. Porque aí você reduz um pouco esse índice de desistência, né? Sim.
Quando a gente tem uma tabela price, a gente via muito isso em 2015, a gente tinha tabelas prices junto com correções feitas por INCC nas incorporadoras e mais aqueles valores de chave que eles pagam. Uns balões, né? Exato. E aí a gente tinha incorporações que os índices de devoluções das unidades estavam acima de 80%. Né? Porque realmente as parcelas iam subindo, elas não iam descendo, tem taxa de obra e tal, então todo mundo devolvia aquilo lá e perdia uma grana. A incorporadora ganhava muito mais, isso eu fico muito chateado, né? Que aí é realmente são pessoas ganhando sobre o fracasso de outras, não sobre o sucesso, né? Nós tem incorporadoras, tem imobiliárias que infelizmente têm essa prática, isso é bem desesperador, uma prática infelizmente recorrente, pautada na mazela do ser humano aí, né? Então é uma tristeza, mas acontece. Então e a pessoa tem que tomar cuidado para não cair numa dessa. Sim. Né? Então nisso os consultores podem ajudar, sem dúvida. Né? E aí quando a pessoa vai fazer o financiamento, Rafa, o que pode, entrando já num tema um pouco mais técnico, o que pode dar de problema para o financiamento não sair, o financiamento não ser aprovado? Então, a gente pode ter problema na vistoria do imóvel, né? A gente pode pegar um imóvel aí que tenha infiltração, que tenha algum problema estrutural, ou que tenha divergência na matrícula. Entendi. Do que foi construído e do que realmente existe no local do imóvel, né? Exato. Esses são os tipos de problemas. Alguns deles podem ser corrigidos, né? Que nem se for problema que aumentou o imóvel, não está averbado na matrícula, isso ainda dá para regularizar, né? Dependendo se for infiltração também, já tive casos aí que conseguiu regularizar rápido e passou na vistoria. Estrutural, que é um pouquinho mais complicado, dependendo do que for, né, Rafa? Tudo vai da avaliação do engenheiro, a gente entender o que foi e ver se dá para regularizar ou não. E também o outro problema que eu já tive é de um imóvel contendo 2 imóveis no mesmo terreno. Que é o caso aqui da Jazz, por exemplo. Que é o caso da Jazz, por exemplo. Que isso aqui foi surpresa para mim, porque eu já estava querendo comprar aqui. A Jazz não tem, essa unidade aqui é alugada, né? Então eu quero comprar aqui, eu quero fazer o financiamento, estou juntando para isso. Eu descobri hoje que posso não conseguir. Né? Sim, conversando com a Rafa aqui. Por conta da outra casa que existe no mesmo terreno. No mesmo terreno, né? Embora a outra casa seria uma parte da área de lazer. Exato. Mas dependendo da avaliação do engenheiro pode ser um problema, porque se o banco considerar que é um imóvel multifamiliar, isso já é um empecilho e aí não tem o que fazer, porque o banco não financia por se tratar de 2 imóveis no mesmo terreno. Entendi. Caso o banco venha a ter algum problema, para recorrer na justiça seria 2 famílias. Entendi. Aí é mais complicado. Então, quando o imóvel é multifamiliar, já é mais complicado de resolver. Embora, que nem eu comentei com você, que eu tive um imóvel que o engenheiro considerou multifamiliar e não era uma casa, já era uma área que ia ser uma área de lazer, ia ser uma varanda, né? Com a área gourmet, porém ainda essa parte estava fechada na frente, que era um quarto do antigo proprietário, que daí acabou quebrando as paredes, fez uma reforminha básica lá e acabou passando. Entendi. Mas tudo vai de avaliar, que nem o caso aqui já dessa casa, que eu já te falei, já acho que não passaria por ser uma casa mesmo. Olha que triste. E aí você tem algumas formas de conseguir modificar, né? Sim. Que nem um caso que você estava falando, você abriu lá e fez Sim, o pessoal abriu as paredes da frente para ficar uma varanda. E aí deu certo, passou do financiamento. Lá, se aquele espaço lá da área de lazer eu abro lá em cima, faço ali um direto. Tudo aberto, sair, pronto, resolveu. Aí depois fecha de novo. Aí fecha. Tem umas coisas muito esquisitas, né? O Brasil tem umas coisas muito bizarras, fala sério. Você quebra a parede para poder passar, né? Porque multifamiliar, teoricamente, não aprova, depois você fecha de novo. Não adiantou nada, né? Só maquiou, né? Para poder passar no financiamento. Cada coisa esquisita, o negócio é aprovado, tá na matrícula direitinho. Tudo, né? averbado, tudo certinho. Não tinha entrada independente, não tinha muro, não tinha nada.
Então, Era, inclusive, essa casa, o espaço era uma sala enorme que a pessoa usava para costura. Não tinha cozinha, não tinha nada. olha só. Um quarto fechado. Então, a gente tinha comentado sobre isso, né? No espaço que tem lá não tem cozinha. Mas aí a Rafa comentou pra mim comigo que na outra casa que ela Também estava não tinha cozinha. também não tinha cozinha. Era só um galpãozão assim. Um espaço acho que menor do que aqui até, né? Era um espaço grande, como se fosse 2 quartos, só que sem divisão. Era um quartão, só que não Entendi. tinha cozinha nada, mas ele tinha um banheiro do lado de fora Entendi. e uma lavanderia. Nesse ponto, acho que você pode também entrar com vários bancos. Isso vai do avaliador, né? Vai do isso. engenheiro. Vai ter engenheiro que vai passar, engenheiro que não vai. Mas aí, como eu te falei, né? E aí a gente conversou no banco e entendeu o que precisava ser feito. O próprio comprador que fez a alteração no imóvel, ele levou no máximo 2 dias para fazer e deu certo. Entendi. Que ótimo que conseguiu resolver. Então. Sim. A gente tem que se virar também, né? Sim. Tem que correr atrás aí, porque a pessoa já tá ali, né? Já tá com aquela expectativa, né, do imóvel, aí acontece isso, a gente tem que correr atrás para tentar ajudar o máximo possível, né? Então, exato. Tem que realizar esse acompanhamento, né? Sim. Então, basicamente, o imóvel pode ter algum problema estrutural, né? Pode ter infiltração, pode ter rachadura, fissuras, etc. E isso inviabilizaria, né? Você pode ter uma matrícula que não está atualizada, né? Uma matrícula que consta alguma coisa que não tá na matrícula. É muito comum o pessoal comprar a casa e depois às vezes faz uma garagem coberta ou faz a área da piscina, faz a área gourmet e acaba que não há verba na matrícula, né? Exato. Dependendo do tamanho dessa construção, pode barrar assim, ter que regularizar para depois voltar para o jurídico. Exato. E às vezes a pessoa não averbou nada na matrícula também não dá, né? Aí não tem. Na matrícula tá lá um terreno, né? Aí não tem como. Não tem como. Que estar tudo tudo regularizado. Uma bits ok. A não ser que ela fez uma ampliação bem pequena, que tem banco que, dependendo, se for até uns 40 metros, ainda passa. Acima disso já. Mas isso quando já tem o habite-se, né? Isso. E aí a pessoa aumentou. Fez uma ampliação. Exato. Aí vai muito do engenheiro, né? Sim. O engenheiro com sua cara e deixar passar uma coisa ou outra. Isso. Maravilha. Temos 10 minutos. Esse negócio sempre cai, cara. Temos mais 10 minutinhos. Então, e uma outra coisa que a gente tem que ver também é que o banco vai conferir a questão dos débitos, né? Sim. Lembrando que se a gente fizer por uma imobiliária, principalmente a Jazz, a gente vai tirar já todas as certidões. E a transação não vai acontecer se a pessoa tiver débito no nome dela, né? Sim. Então isso, inclusive, na nossa live na semana passada foi muito sobre essa questão da existência dos débitos e se pode transacionar o imóvel ou não. Foi feito com a doutora Júlia sobre direito notarial. Sim, porque senão depois o cliente pode ter um problema lá na frente, né? Pode. Esse imóvel pode sofrer uma evicção, né? Em motivo de uma configuração de uma fraude contra credor, uma fraude contra a execução. Tô manjando super agora, porque fiz live com a doutora Júlia. Tô pontualíssimo aqui. Então, aí a pessoa pode perder a propriedade do imóvel. Então, a imobiliária é mais criteriosa do que o próprio banco nesse sentido. Sim, exatamente. Né? Então, a gente tem algumas imobiliárias, inclusive, não tiram as certidões quando vão fazer com o banco. Isso é perigosíssimo, né? Então, se você for fazer o financiamento, tiver uma imobiliária junto ou não tiver uma imobiliária junto, tira as certidões também, tá? Então, uma coisa, outra coisa. O banco resguarda a ele, resguarde a si. Né? Até porque você precisa ter essas certidões para você se provar como um terceiro de boa-fé, no caso de algum problema que você venha a sofrer lá na frente. Né? Tá? Então, a gente acabou já falando da correção, né? Então, o ponto que eu queria falar, antes da gente encerrar, era a questão de quando a pessoa vai fazer um financiamento, ela pode fazer diretamente com um gerente, se ela quiser, do banco, ou pode fazer com um correspondente bancário. Exato. Na verdade, não é um ou outro, né? Pode fazer com os dois. Pode fazer com os dois. Eu consigo tocar a operação junto com o gerente, porém eu que faço toda a parte burocrática do processo. Quando o cliente vai para fazer com o gerente passa um link do Bankline,
ou um acesso da terceirizada, no caso do Bradesco, e o cliente é responsável por baixar os formulários, fazer o preenchimento e anexar todas as documentações para cada fase do processo. Quando ele faz com um correspondente, é eu que organizo toda a documentação. No caso, eu já vou estar com a documentação do comprador, eu vou pegar a documentação do vendedor e do imóvel, a gente manda para o nosso jurídico, o jurídico analisa toda a documentação do processo todo, a gente preenche os formulários, manda para o cliente apenas conferir e assinar os formulários e vai dando andamento no banco com o acompanhamento da assessoria, né? E a gente vai posicionando as partes, né? A gente sabe também que o comprador, lógico, ele está eufórico, ele está naquela ansiedade porque ele quer mudar, mas o vendedor também tá, porque o vendedor quer receber. E para ele receber, precisa que o processo aconteça rápido, tudo certinho, né? Para ele poder registrar e poder estar recebendo o valor, né? E porque a gente quer, todo mundo quer, todas as partes não quer ter surpresas, né? Sim. A gente quer que tudo aconteça dentro da previsibilidade do processo. Quando a gente adiciona um profissional especializado naquela área, realmente consegue fazer com que esse processo aconteça dentro das expectativas que nós tínhamos. Exato, e assim, quando o cliente faz pelo Bankline, Rafa, lá tem o checklist, só que assim, a gente sabe que não é todo mundo que conhece a documentação, né? Às vezes, eu dou um exemplo assim, de quando pede o IPTU, o cliente manda foto do carnê do IPTU. E não é a foto do carnê que a gente precisa da primeira página, onde consta as metragens, o valor venal do imóvel para subir para o banco. E se o cliente sobe uma documentação errada, a documentação fica em análise no banco, vamos lá, de 3 a 5 dias, dependendo do banco, pode até levar um pouquinho mais. E aí, se tiver faltando alguma coisa errada, vai devolver, vai acusar a pendência, vai ter que subir de novo, vai entrar para uma fila, vai correr o mesmo prazo, sendo que quando a gente sobe, a gente já sobe a documentação ok, até para a próxima fase, para não ter nenhum problema e ter maior agilidade possível. Exato, exato. E aí a imobiliária toma xingo numa dessa, né? Então, realmente a gente tem que se esforçar para que tudo aconteça dentro dos conformes, né? E um dos grandes pontos aqui que você citou é que você consegue fazer isso com o gerente, então o gerente continua ganhando as bonificações que ele ganha. Exato, não vai mudar nada, a gente vai fazer junto. A pessoa não precisa mais ficar fazendo aqueles trabalhos de ficar preenchendo formulário, de ficar correndo atrás. A gente consegue ter um processo que fica muito mais dentro da previsibilidade, só que deve custar uma nota, né, Rafa? 0. Aí os clientes me perguntam, mas qual que é o valor? A gente não cobra nada porque quem nos paga é o banco, então a gente já recebe pelo processo, então a gente não cobra nada do cliente. Aí às vezes o cliente me pergunta, mas qual é a desvantagem em fazer com o correspondente? Exato. Não tem desvantagem. É porque é uma escolha tão óbvia, né? Que parece, não, tem uma pegadinha aí, não é possível, deve ter alguma coisa. Às vezes a coisa só é boa e ponto. Exatamente. A gente está tão acostumado no mundo que de um monte de coisa errada. Exatamente. Não é possível um negócio desse. Ou às vezes eu já tive caso, Rafa, de cliente falar, não, eu vou fazer com o meu gerente, ele disse que ele vai fazer tudo, e aí chegar lá, o gerente pedir para ele postar, e ele fala, Rafaela, mas e agora? O que eu faço? Se o cliente decidir seguir pela agência e começar o processo lá, eu não consigo acompanhar. Se ele começar comigo, o gerente dele acompanha da mesma forma, ganha da mesma forma. Mas se ele decidir fazer direto na agência, eu não consigo acompanhar para posicionar o que está acontecendo, o que está faltando. E aí ele fica perdido, porque a gente sabe que gerente de banco, ele está ali, ele tem trocentas metas, né? Ele tem meta de conta, meta de cartão, ele não tá ali pro crédito imobiliário, né? Então ele não vai dar a atenção que o cliente precisa. Às vezes o cliente vai ligar para ele não tá podendo atender, porque ele tá com o cliente na frente. Exato. Então por isso que tem essa parceria da gente trabalhar junto com os gerentes também. Maravilha. Para poder agilizar. Inclusive eu tenho os gerentes que o cliente chega lá e o gerente me passa o cliente
para eu dar o atendimento e andar com a pro gerente é melhor também, pro gerente é melhor. É melhor para todo mundo, porque o gerente ganha os bônus, não precisa de ficar correndo atrás, sabe que vai sair dentro dos tempos previstos, atende melhor o cliente dele. Sim. O cliente não paga nada a mais. A própria imobiliária também é muito melhor, né? A gente fica muito mais feliz quando você está tocando, né? E aí a gente consegue ter essa previsibilidade sobre os processos. Sim, né? Isso você sabe o passo a passo, quanto tempo vai demorar. Lógico que às vezes acontece algum imprevisto, igual esse mês, eu estava comentando com você, o fluxo do Itaú aumentou aí em 150% por conta dessa taxa de poupança, né? Então, eles estavam fazendo desligamento por conta da pandemia e de repente lançaram essa taxa, o fluxo foi lá em cima, então eles estão com atraso nos processos. Mas a gente fica em cima, eu posiciono as partes do que está acontecendo, que não é culpa do cliente, que o processo está tudo ok, né? Para ambas as partes ter uma garantia, né? Porque às vezes ele vai lá com o gerente e aí o vendedor não sabe o que está acontecendo e o gerente não vai passar informação para o vendedor e muitas vezes também não passa para o corretor, Rafa. Entendi. Ele passa informação apenas para o próprio cliente, o que às vezes é ruim, né? Para as partes, né? Às vezes o gerente se recusa a falar com a gente. Sim. Muitas vezes o gerente não fala com a gente Sim. e a gente tenta ligar para o gerente e fala, não, quem tem que me ligar aqui é o cliente. Exatamente. E às vezes o atendimento ao cliente é fantástico, maravilhoso, mas a pessoa não quer falar comigo. Sim. Né? Porque ele tem que fazer 1 milhão de outras coisas, realmente. Sim. Então, bacana. Muito bom saber, Rafa. Agradeço você por ter vindo. Eu que agradeço aí pela parceria. Infelizmente estamos chegando no final. Sempre. Vamos fazer, faz Então, realmente, ficamos muito felizes pela presença aí da galera, feliz pela sua presença, por trazer esse conhecimento, trazer sabedoria. Faz parte do nosso do REMFA aqui da empresa. O nosso é de respiro e conhecimento, de trazer conhecimento, que é o que você está nos trazendo, e expirar esse conhecimento para o mundo, para que esse conhecimento saia em forma de transformação realmente. Então, na semana que vem, nós devemos voltar, vamos fazer, participa da nossa live agora como ouvinte, né? Isso, como espectadora. Semana que vem vamos falar sobre gatilhos mentais, sobre qual que é a forma que as pessoas chegam a determinadas conclusões de uma forma emocional. Então é um tema que eu entendo bastante, né? E devo trazer, eu ainda não sei, na verdade, a Mi está falando para eu fazer essa live aí sozinho, pode ser que eu faça sozinho, pode ser que a gente traga alguma pessoa para participar, eu não sei, a ideia é fazer no formato de slides, né? Então, se eu for fazer sozinho, certamente eu vou fazer no formato de slides, senão esse formato eu gosto bastante também, nesse estilo webcast. Este nosso conteúdo está sendo transmitido também em webcast, deve liberar aí na próxima quarta-feira, né? E o que eu queria falar é que tudo isso daqui que nós estamos falando, ou se a pessoa tiver alguma dúvida, nós fazemos uma mentoria gratuita, né? Então se a pessoa manda uma mensagem, a gente responde, troca essa ideia, então você tem uma oportunidade bem bacana, tanto para conversar dentro do ramo imobiliário, quanto do ramo de financiamento bancário. Exatamente. Alguma dúvida que algum corretor tenha, pode esclarecer diretamente com você. Pode me ligar, pode mandar mensagem. Exatamente. Então, é isso aí, agradeço de coração, Obrigada, gratidão mesmo. Rafa. Valeu, até a próxima aí, galera. Até, pessoal.